Está começando agora pela Rádio Câmara o programa Uirapuru, a voz do Campus 10 da UNEB. Uirapuru. Ouça agora no programa Uirapuru, a voz do Campus 10, o hino nacional brasileiro em Guarani. Do Ipiranga, Guihembe, Cangui, Jondaru, Sapucaí, Omboriri, Paraíba, Sete Chapéu, Yandere, Saca, de Peraraí, Angui, Openhara, Joraminguá, Iguambara, Etepirogueru, Necami, Tecoviá, Yande Pochi, Aweno, Yanemano. Guayupi, Moete, Uma, Pindorama, Embarete, Overa, Kendi, Morayupa, Enarogui, Uwi, Oweji, Evapora, Pitori, Poti, Asi, Urujura, Angara, Echaka, Toicha, Ode, Guia, Eoinu, Haipu, Iparangatanga, Angada, O, Vai. Tuicha oje koaraka evera o ipora eta vai guihandea ega yupi vai querer pitimana gato vai pindorama. Oye no curipe venguaramande api Paraguasu yenduka eware chaka Pindorama de Quaveva e América pel Ochape Quarai uipia uvi Bewi iponave Oriñun de upona jetave goti Yande kaguipi oi vete kove Orere koe ne kamuro ayuke Uayupi ne moete uma Pindorama mbora yuwi keto te chauka Ayukweja chitata oe chauka wa Ere arapachai koe guaju kwere Aranje guiche vente manguarere Oye mompiga e guionye do hatam Recharandera uno ñañera irongui Ekinje mendera iguane manoa Iwikora Pompega iguire vega e wiga yupi Uira iwiga chimara Gato ayupi pindorama. Estamos apresentando o programa Uirapuru. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara 90.9 FM e ouvintes do programa Uirapuru, a voz do Campus 10 UNEB. Hoje trouxemos como temática Agosto Indígena, ou seja, o mês de agosto dedicado às lutas e conquistas dos povos indígenas. E para falar de nossa realidade, dos indígenas do sul e extremo sul da Bahia, convidamos o cacique Ciratã Pataxó, da reserva Pataxó da Jaqueira, localizada na terra indígena de Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabralha. O cacique Ciratã, ele também é professor de língua indígena, professor de Pachorrã, na escola da aldeia. Assim, para dialogar com essa temática, também trouxemos poemas
recitados, interpretados pelos autoras. Então, os poemas de Patioba Pataxó, que reside na aldeia Pé do Monte, próximo de nós aqui, a 60 quilômetros. E trouxemos também os poemas de Márcia Cambeba, que será interpretado por Aline Almeida. Então, estejam conosco, tenham um bom dia e aproveite para conhecer um pouco da cultura dos povos indígenas. Assim, trouxemos também o hino nacional, traduzido em Guarani e cantado pelo povo Guarani. Então, para percebermos que somos uma nação rica, diversa, somos mais de 310 nações indígenas. Então, fiquem conosco para conhecer e aprender um pouco sobre a nossa cultura. Tenham um bom dia. Programa Uirapuru. Poéticas. Histórias reais, belezas extraordinárias, belezas que encantou, belezas que não tem mais, quem foi que acabou? Destruíram tantas belezas, papagaio, pau-brasil, araras. Já não existe mais belezas que hoje são raras. Profundas histórias, histórias reais, dizimaram os donos, os meus ancestrais. Passado diferente, passado contente, passado sorridente, antes de tudo que veio pela frente. Pensar não pensaram, nos donos jamais, levaram muitas belezas, dizimaram meus ancestrais. Sou filha dessa terra, jamais vou me negar, se quiserem que eu me negue, terão que me dizimar. Autora Patioba Pataxó, e eu deixo uma frase na qual se diz: lute pelas suas últimas belezas que restam, pois você depende delas para embelezar a sua beleza. Roda de conversa. UNEB Consciência. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara 90.9 FM e ouvintes do programa Irapuru, a voz do Campus 10, UNEB. Hoje temos a honra de receber o cacique Ciratã Pataxó, da Reserva da Jaqueira, localizada em Coroa Vermelha, pertencente ao município Santa Cruz de Cabralha, que, na roda de conversa, UNEB Consciência estará falando conosco sobre o agosto indígena. Bom dia, Ciratã. Antes de começarmos a entrevista, gostaria que você falasse um pouco de você, de sua família e de sua formação acadêmica. Rayuquan, Jahuchomopi, Calpetô, Cortome, Aciratã, Anahã e Pataxó, Aueri, Co, Taporitu, Apetinan, Chayuan. Bom dia a todos os ouvintes. Eu sou o cacique Ciratã, hoje considerado o mais novo cacique do povo Pataxó. Minha comunidade aqui é a Reserva Pataxó da Jaqueira. Ela é uma aldeia hoje reconhecida, demarcada, como território indígena. São 34 famílias, que vivem aqui. Estamos aqui com a população de 120 pessoas. E estou muito feliz aí pela oportunidade, de estar conversando com vocês, falando, da nossa luta, falar um pouco do nosso trabalho, enquanto indígena que vem trabalhando com a questão ambiental, a questão da preservação ambiental, questão cultural. Estou muito feliz mesmo de estar participando desse bate-papo. Então, professora, eu praticamente aqui tenho 4 anos, como cacique. Também sou professor de Patiorã, que é a língua tradicional do povo Pataxó. E a minha família, praticamente, a minha mãe, minhas tias, foram elas que foram a idealizadoras, do projeto que é a aldeia Pataxó da Jaqueira, elas que foram a fundadora dessa comunidade maravilhosa e que hoje nós estamos aqui à frente, Também sou universitário, estou cursando uma licenciatura intercultural aqui no IFBA, Campus Porto Seguro. E a gente fica feliz também, hoje de ter um diálogo com as universidades, onde a gente consegue ver, a universidade assim mais presente também, dando mais visibilidade à luta, à causa indígena. Então a gente ficamos muito felizes por isso. Obrigada, Ciratã, por sua presença.
o que é possível hoje eu estar aqui em Teixeira de Freitas falando contigo aí da aldeia, né, via WhatsApp. É um privilégio porque eu posso ouvir até aí o barulho das galinhas, do galo, o barulho do vento, de um espaço muito lindo e maravilhoso que eu já tive vários momentos aí de muito aprendizado junto a Nayara, Nitinauã. Como você diz, você é um cacique muito jovem, né? Então, como que se torna um cacique na aldeia? E quando você falar dessa questão, como que é essa organização política na aldeia? Quais as pessoas são consideradas lideranças dentro da aldeia? Bom, então, professora, sobre essa questão mesmo da liderança, né, do cacique, aqui quem era o nosso antigo cacique era o meu tio Carajá, e aí ele foi escolhido agora para ser o nosso cacique geral, né, do povo Pataxó, só aqui na Bahia, só na região de Porto Seguro, né, no município de Porto Seguro são 32 aldeias e temos 12 aldeias aqui na região de Santa Cruz Cabralha. Temos Pataxó também aí em Prado, né, em Ocobaça, até em Minas Gerais nós temos Pataxó. E aí o meu tio foi escolhido pelos outros caciques, né, para ser o nosso representante maior. E aí ele acabou aceitando, né? E aí ele vai ficar um período em uma aldeia, um período em outra, né, para ajudar todos os caciques. Então, quando ele saiu, aí foi feito, né, outra reunião com a comunidade, com todos os familiares. E aí foi feita essa avaliação, né, qual era a pessoa que poderia estar assumindo. E hoje a gente vê essa questão do nosso representante também, né, como uma questão burocrática, né, política, né. A família se reuniu e decidiu me colocar como novo cacique, né, devido ao meu perfil já como educador, como professor e outros trabalhos também que a gente tem feito à frente da aldeia. E toda a família abraçou a causa, minha mãe, minhas tias, né, que foram as nossas guerreiras aí, as nossas fundadoras. E eu pude ser, né, esse representante que está aqui agora na frente dessa comunidade. E assim, é avaliado, né, um perfil de uma liderança, que ele nasce, né, os mais velhos vai acompanhando, vendo realmente se ele tem o interesse, né, de ajudar a comunidade, de se esforçar, né, nas atividades. Sempre quando eu comecei a trabalhar com a escola, eu sempre vi essa questão da escola e a comunidade. E nós, enquanto professor, também poder ajudar a nossa liderança, nossos caciques, né? Porque nem todos têm o estudo, nem todos eles são letrados, a maior parte deles são analfabetos, mas tem um conhecimento da luta, né? Mesmo ali diária, da experiência deles. E nós já com esse conhecimento, né, científico também, a gente pode estar contribuindo bastante. Então foi avaliado esse perfil em minha pessoa e hoje eu estou aqui representando, né, a Aldeia Reserva da Jaqueira. E a gente temos aqui um corpo, né, que nos ajuda a tomar conta da aldeia, né? Aí cada família, né, que tem aqui tem um representante que faz parte desse conselho da liderança, né? Aí as decisões, os trabalhos, tudo são em conjunto, feita a reunião, todo mundo, todas as famílias. E aí cada tarefa, as famílias já sabem qual que vai fazer, né? Então é uma vida comunitária, uma vida bem boa, né, de se viver, né, com bastante respeito, com bastante clareza, né? Se tem algo que tiver errado, reúne todo mundo, né? Vamos discutir, ó, tá errado por isso, por aquilo. Nós temos, né, a autonomia de ouvir todo mundo. Então tudo isso é importante também para nós que somos hoje nós representantes cacique. Então essa é um pouquinho da forma de organização, né, política aqui da aldeia que nós temos, né, na nossa comunidade. Aí eu sou o cacique, mas nós temos o vice-cacique, né? Temos o conselho de cacique aqui, que é os mais velhos, né? Que são nossos anciões que sentam com a gente para aconselhar, o pajé, a parteira. Então essa é a nossa equipe aqui de trabalho para organizar a nossa comunidade. Cacique Ciratã, estamos no mês de agosto e esse mês é dedicado ao agosto indígena, onde se busca lembrar das lutas, das caminhadas, das resistências e sempre retornando à pauta de luta pelo território, a garantia do território aos povos indígenas, garantia a educação, garantia a saúde. E a aldeia Reserva da Jaqueira,
colocou este ano, como sempre coloca, né, para iniciar o mês de agosto, a festa de 1º de agosto, que é Araguaçã. Então, eu queria que você falasse um pouco para nós o que significa tradicionalmente a realização do Araguaçã. Qual o sentido que ela tem para a aldeia da Jaqueira, da reserva da Jaqueira, e também para esse mês de agosto? Assim, professora, em relação, né, ao mês de agosto, já é um mês para nós assim muito importante, né? Apesar de sediar justamente no dia 1º de agosto o Araguaçã, mas a gente vê essa data, 1º de agosto, né, o mês de agosto, mais como uma data mesmo assim de festividade, alegria, né, de compartilhar as ideias, intercâmbio, né, porque nós recebemos parentes, né, de várias aldeias, né, que vêm prestigiar a nossa festa. E ela é uma data assim mais diferente, como a data de 19 de abril, por exemplo, né? O mês de abril ela é uma data de reflexão, né? E às vezes a sociedade ela acaba entendendo que abril os índios estão em festa, né? Mas na verdade é uma data de fazer assim uma reflexão, né, de todos os acontecimentos voltados, né, aos povos indígenas. Não chega a ser para nós assim uma data festiva, mas sim o dia 1º de agosto seria esse momento de alegria mesmo, né, onde nós iremos receber os parentes, né, das aldeias aqui vizinhas, né, das aldeias distantes, Pataxó de Minas. Aí nós recebemos também os parentes Machacali, do estado de Minas, Krenak. O ano passado mesmo aqui o Araguaçã nosso, tivemos aproximadamente aí quase 2.000 e poucas pessoas, né? E veio parente de Pernambuco, né? Os Funiô, os Cariri Chocó, teve os Ticuna, né? Da região da Amazonas, lá do Rio Grande do Sul, os Caigangue, né? Os Guarani. Então, assim, esse momento nos traz um fortalecimento, né, cultural, um fortalecimento espiritual, uma paz, uma harmonia, né, uma forma que a gente tem de uma experiência, na verdade, assim, de ouvir mais assim os mais velhos. É tanto que cada ano que realizamos o Araguaçã, nós tentamos assim abordar um tema, né, para aquela festa. E o ano passado, né, a gente abordou o tema resistência, que justamente nós estávamos vindo aí de um período, né, inclusive político aí muito perseguidora, né? E até hoje a gente estamos vivendo esse momento, né, de perseguição contra os povos indígenas. Então a gente tinha que apresentar algo que a sociedade, tanto indígena quanto não indígena, pudesse entender que nós estamos firmes, né? Então o tema do ano passado foi resistência, né? Já esse ano mesmo, como nós não pôde desenvolver a festa, né, grande, com a presença dos parentes, dos visitantes, nós fizemos mesmo um Araguaçã interno mesmo, né, onde teve os cânticos, né, a presença do pajé, né, dos mais velhos, todos os representantes, né, da nossa comunidade esteve presente. Então, assim, o Araguaçã para nós é isso, é a união dos povos, né, um intercâmbio maior, né, de todos os eventos Pataxó, né. Pois é, Ciratã, em decorrência do Covid-19, né, dessa pandemia que coloca todo mundo numa situação de isolamento, de cuidados, então vocês ressignificaram Araguaçã e algumas cenas eu vi pela internet, assisti postada no Facebook, alguns cantos. E mesmo assim, mesmo dentro desse contexto, nós percebemos uma energia muito forte dos que aí estavam presentes, né? Temos visto também nas redes sociais a divulgação de perdas de liderança de anciãos por conta do Covid-19. Como que as aldeias Pataxó têm se organizado para evitar o contágio? Em relação ao Covid, né, o coronavírus, foi, né, está sendo uma grande preocupação para nós, enquanto povos indígenas. Inclusive nós aqui da reserva também, quando acompanhamos aí os primeiros casos, né, confirmados no nosso país, isso nos preocupou bastante, porque a gente dependemos muito, né, do turismo, né, que vem visitar a aldeia, que é uma fonte de sustento, né, para as famílias. E aí a gente fizemos, né, o mais rápido possível o isolamento. Fechamos, né, a nossa aldeia
E para poder assim evitar contaminar, né, a comunidade, nós não estamos recebendo, né, visitantes, e tem uma equipe médica também que vem, né, da CESAI, que presta um trabalho dentro das aldeias. A gente também não estamos recebendo eles, só mesmo a comunidade. E nós, assim como liderança, né, a gente que às vezes tem que sair, mas a gente sai com um certo cuidado, né? Usando máscara, o álcool gel. Chegando dentro da aldeia, a gente tira, né, a nossa roupa, já lava no rio ali, já entra já praticamente ali banhado, de forma que não consiga trazer, né, o vírus, né, para dentro da aldeia. Até mesmo pela nossa questão dos nossos mais velhos, das nossas crianças, né, da nossa família. E esse cuidado a gente tem também compartilhado com outras comunidades, né, com outras aldeias, né. A gente tem abrido os olhos, né, dos outros caciques, falando da importância de poder se isolar, de fechar suas aldeias, fazer as suas barreiras mesmo ali para evitar o acesso. E graças ao nosso grande Criador, pelo que a gente vê, né, aqui dentro da nossa região, não conseguimos assim evitar que entrasse, né, mas conseguimos ter assim um controle, né? Conseguimos ter um controle que está ajudando muito, devido mesmo a essas aldeias todas elas estão de portões fechados, então isso nos ajudou muito, né, para que não havesse as contaminação, né, em maior escala, em maior número. E o máximo que a gente faz é orientar mesmo as comunidades, né, evitar aglomerações, evitar reuniões grandiosas, né, sempre com poucas pessoas e com todo o cuidado, né, que tem que ter. Graças a essas atitudes, né, que a gente tem tomado, os casos têm chegado, mas não estão se desenvolvendo, né? A única aldeia aqui que nós temos assim, uma maior preocupação é a aldeia Coroa Vermelha, por ser uma aldeia urbana, né? E aí lá, felizmente é uma aldeia que a gente não tem como fazer as barreiras, fechar, isolar, né? Mas a gente pede aos familiares, né, os parentes que saia mesmo só se for necessário, né? E faça uso da máscara. Então, tipo de forma que a gente tem ajudado o povo, né, na orientação. Né? E a gente ficou triste mesmo que já teve aqui na nossa aldeia, né, na aldeia Território Coroa Vermelha, já tivemos 2 óbitos, né, de 2 anciãos, e para nós foi uma perca muito forte, né? E a aldeia toda, né, as aldeias vizinhas ficaram muito comovidos com a situação, né? E isso é uma preocupação muito grande, né, que a gente tem mesmo na aldeia. E a gente evita o máximo mesmo sair da aldeia, né? E a gente acompanha aí nas redes sociais também outras aldeias, outros povos também passando pela situação, né? E a gente sempre está aqui do outro lado, mas estamos aqui cantando, pedindo força ao nosso encantado, ao nosso grande Criador, para que tire, né, essa doença dentro das comunidades, né, e ajude o nosso povo, porque nós já sofremos bastante e nós não podemos perder mais nenhum guerreiro mais, nenhuma guerreira, né? Então é isso. Cacique, como que tem sido o apoio do Estado aos pataxós, principalmente em decorrência das aldeias estarem fechadas, então não há o trabalho de turismo, não há venda dos artesanatos, e isso impacta diretamente na economia de muitos artesãos, de muitas famílias. Vocês estão tendo algum apoio, algum amparo do Estado, tanto na questão da saúde, quanto na questão dessa economia, uma ajuda para que esses artesãos que estão agora impedidos de trabalharem, de vender suas produções, como que estão sendo resolvidas essas questões, essas demandas dentro da aldeia? Olha, a questão assim, a nível de estado, a gente tem procurado, né, alguns parceiros aí para poder nos orientar, nos ajudar nessa parte, né? Inclusive falo muito mais assim da questão nossa mesmo aqui da aldeia, pela questão do turismo, né? Tivemos um contato aí com o secretário, né, do estado da Bahia, né, de turismo, e estamos tentando junto aí formalizar um trabalho que é um trabalho virtual, né? Apresentar a aldeia, um etnoturismo virtual. Apresentar a aldeia mesmo aqui através desse mundo tecnológico, fazer a utilização desses materiais tecnológicos para ajudar também, né? Para que a comunidade não fique a mercê, né? Não passe por situações mais difíceis que estamos passando, né?
E ainda não chegou concretamente todo aquele apoio que a gente gostaria que fosse chegado ainda, né? Por parte da CESAI, né, que é o órgão que trabalha com a questão da saúde, tem conseguido, né, alguns medicamentos, kits de higiene, né, tem chegado dentro das aldeias, distribuído, né, para as aldeias. Então tudo isso é importante para nós, né? E doações de máscara. E alguns parentes mesmo acabam fazendo, né, algumas campanhas aí que têm ajudado, né, com cestas básicas, né, com máscara, com álcool gel, né? Então assim, aos poucos a gente está tendo mais assim um suporte mesmo dos parceiros mesmo, né? Mas a nível de estado a gente percebe que ainda precisa olhar com carinho mesmo para as vidas indígenas, né? Que tem no nosso estado, né? Então a gente ainda está ainda meio assim esquecido nessa parte, né? E o que mantém mesmo a gente forte mesmo na luta, que tem ajudado realmente são as parcerias, inclusive os municípios também têm dado um suporte também assim para nos ajudar, né? Tanto o município de Porto Seguro quanto o município de Santa Cruz Cabrália, eles têm ajudado, né, no que pode aos povos indígenas, né? Então isso para nós é de suma, né, gratificação, né? E aí gostaria mesmo que o estado ele tivesse assim um projeto, né, para ajudar os artesãos, né, indígenas, né? E nós aqui, enquanto povo, nós tivemos que mobilizar mesmo, né? Tomar assim essa ação mesmo nossa aqui, partir de nós mesmos, né? De praticar esse trabalho aqui com etnoturismo virtual. Tivemos os parceiros também, né? Nós temos uma rede de parceiros aqui que nos ajudam, inclusive são empresários, são donos de agências de turismo, né? Então eles têm nos ajudado nesse suporte aí de levar assim a aldeia, né, a necessidade da aldeia para o mundo aí fora, né? E tivemos várias outras campanhas também que as pessoas fizeram. Estamos aqui recebendo várias ajudas, né, de cestas básicas para dentro da aldeia, né? E outros também aí estão desenvolvendo trabalho na questão do plantio, né? Porque a gente sabe que nós temos a terra aí suficiente, né, para a prática da agricultura, né? E aí nesse momento tão difícil aí, muitas famílias estão utilizando ainda mais os territórios para fazer esse plantio, né, para que não haja assim uma falta, né, de alimentos, e isso é muito importante, é muito bom, né? E a gente espera mesmo que o estado possa dar esse suporte, né, ajudar mesmo as famílias aí que estão desenvolvendo uma agricultura familiar, uma agricultura, né, saudável, né? Então é nesse sentido, né? E a gente, quanto liderança, o nosso papel é levar as nossas necessidades, né, das nossas comunidades para o governo também ter ciência, né? Então a gente estamos aí articulando junto com o Conselho de Cacique, né, que é o conselho mais importante de nossa organização. Hoje nós temos duas secretarias de assuntos indígenas no município de Porto Seguro e no município de Santa Cruz Cabrália, né? Temos dois secretários indígenas. E através dessa secretaria a gente tem conseguido, né, chegar, dar o nosso recado, né, e a gente espera aí a compreensão, né, dos nossos representantes maiores aí e que venha de fato ajudar as comunidades que estão precisando nesse momento. Para esse mês de agosto, esse mês de celebração, agosto indígena, o que os Pataxó a nível geral têm pensado em realizar? O que se tem propostos em termos de encontros, de lives e a nível nacional? O que vocês, há alguma articulação, como houve nos anos passados, encontros em Brasília, né? Encontro de vários povos em Brasília, caminhadas, organizações de mulheres. O que se tem esse ano planejado para o agosto indígena? Bom, então, em termos de organização, né, inclusive nós aqui, o povo Pataxó, estamos já nesse sentido mesmo de mobilização. Por quê? Estamos sendo violados constantemente aí, né, o nosso direito. Agora mesmo, recentemente, nomearam, né, e um novo coordenador da nossa FUNAI regional aqui, né, na região do sul da Bahia, em Porto Seguro, onde nós temos um polo. E eles encaminharam aqui um delegado, né, da Polícia Federal aposentado, né? Ele veio para assumir a nossa FUNAI regional aqui. E justamente nesse período mesmo, né, nesse mês de agosto. Então, as lideranças, né, estão se reunindo
para que nós viemos manifestar, né, contra essa ação que o governo está impondo, né, para nós, e não está respeitando nossos direitos, né. A FUNAI é um órgão que representa, né, os povos indígenas, né, tem uma representatividade muito forte, né, muito grandioso, né, no sentido nacional, mas que nas nossas bases, né, ela está sendo fragilizada, né, ao vir pessoas que não é do conceito, não é da opinião, né, das lideranças. Então nós aqui já estamos fazendo já um manifesto, né, inclusive essa semana agora nós estamos reunindo o conselho, né, de caciques, né, para sentar com esse novo coordenador e realmente saber, né, da sua boca aí seus planejamentos à frente da FUNAI, e se realmente não for coisas boas, né, para a comunidade, né, para os povos, com certeza as lideranças elas vão reivindicar, e nós não vamos aceitar que uma pessoa sem nenhuma preparação possa assumir um órgão que é de competência, né, e responsabilidade com os povos indígenas. Mas assim, a nível nacional a gente tem acompanhado vários aí parentes, né, organizações, né, indígenas, né, inclusive vai acontecer aí novamente a live, né, que seria das mulheres indígenas de todo o estado, né, que o ano passado eles conseguiram fazer, né, uma caminhada, né, em Brasília, mas com essa questão da pandemia elas vão estar fazendo, porém de outro formato, tentando ver uma possibilidade, né, de também não deixar esse momento passar em branco. E nós estamos também já assim, mobilizando nossas guerreiras aqui da aldeia, né, para poder participar, falar da luta da mulher, da guerreira, inclusive o tema que são abordados, né, é nosso território, né, nosso corpo, nosso espírito, né. Mais de 2.000 pessoas, né, parentes aí envolvidos, são 113 povos, né, participantes. Então a gente tem pesquisado, tem acompanhado cada movimento aí das nossas organizações para poder fortalecer também. E esse mês aí para nós, assim como o mês, né, passado, vai ser um mês de muita luta mesmo, de muita resistência, né? E nós temos que estar junto, os caciques, né, as mulheres, as guerreiras, né, as crianças, para a gente também conseguir dar o nosso recado. Então nós temos aqui como plano, né, agora dia 7/8, né, a gente teremos essa live aí com as mulheres, né, as guerreiras, né, fazendo, né, as suas reivindicações e contando com o apoio de todas as lideranças, né. Então nesse sentido que a gente pensa, né, de organizar o nosso povo, tem acompanhado aí no STF aí, né, o julgamento, o que vai ser dessa evolução, né, da pandemia entre os povos indígenas. Temos representantes indígenas também lá que está acompanhando e depois vai repassar para cada liderança, né, para ser transmitido também para todos, tá bom? Quando você fala em liderança, também a gente pensa em organizações políticas como as nossas, no nosso contexto não indígena, como as associações de bairros, como a própria Câmara de Vereadores. Então, quais são as principais organizações políticas do povo pataxó e como que elas atuam para o bem-estar coletivo de todos, né? Para o bem-estar de todos? Bom, as nossas organizações, cada comunidade, né, tem o seu representante, que é o cacique, né, que o cacique tem o seu corpo, né, de trabalho, né, o conselho, assim, interno, né. O povo pataxó, né, existe, como eu falei, existe um conselho de caciques, né, pataxó, né, inclusive nós temos 2 conselhos aqui na nossa região, né, um conselho pertencente ao município de Santa Cruz Cabrália e o município de Porto Seguro. Eu, no momento, estou representando também, né, eu sou presidente do Conselho de Caciques aqui do município de Santa Cruz Cabrália, no qual eu represento, né, as 12 aldeias. Aí nós temos o Conselho de Porto Seguro, onde temos o parente Alfredo Santana, que é presidente também, e lá ele é responsável por 32 comunidades pataxó. Justamente esse conselho, né, ele reúne a força de todos os caciques, né, na cobrança, né, da questão territorial, nessa questão também política que hoje nós participamos, a partir do momento que nós passamos a conhecer essa política que acabou nos encurralando,
que até alguns anos atrás, aí um tempo atrás, a gente não era obrigado a votar, hoje somos obrigados e somos procurados. E então a gente também entende que se nós somos procurados para dar o nosso voto, nós também temos que favorecer o nosso povo, né? Levar a nossa necessidade também para que venha chegar também as políticas públicas para o nosso povo. E a gente tem feito assim uma avaliação desses dois conselhos, né, como organização do povo pataxó, que tem assim dado certo, né? Tem dado certo, tem trazido, né, uma esperança maior para as comunidades. E a gente sempre tenta levar mesmo, né, as demandas, o diálogo, reunir com os políticos, né, com o município, com o estado da Bahia, estado federal, para que os nossos direitos, né, as nossas reivindicações sejam ouvidas, né? Então esse conselho ele tem esse poder, né, de atuar, né, em prol de todo o povo pataxó, de fazer os documentos, de se manifestar contra as ações irregulares que vêm afetando, né, os nossos direitos, né, e é respeitado também a nível nacional, né, e federal, né? Então assim o conselho de caciques aqui faz esse trabalho de dialogar com todas as comunidades, todas as aldeias, ver a necessidade de todos. Formalizamos vários documentos em conjunto, né, porque isso também demonstra a nossa força, né? Se a gente entende, se um cacique, se uma comunidade só for fazer uma cobrança, né, não causa tanto impacto como um conjunto, né, uma maioria, né? Então a gente hoje pensa assim em conquistar os nossos objetivos através mesmo dessa unificação e o respeito por esse conselho, né? Então hoje eu sou presidente, né, do Conselho de Cacique da nossa região aqui de Santa Cruz Cabrália e a gente tem formado as parcerias, né? Como eu falei, nós temos a Secretaria de Assuntos Indígenas que nos ajuda também, né, no dar o suporte também para fazer essas reuniões, fazer algumas viagens também e sentamos também com nossos gestores, né, dos municípios, temos acesso, né, à FUNAI de Brasília, outras instâncias, né, federais também a gente tem sido aceito e respeitado, né? Então isso demonstra o tamanho da nossa organização enquanto conselho, enquanto povo, né? Então a gente temos muito assim alegria, né, do povo ter tido essa consciência e ter essa forma de trabalhar que representa a todos, né? Por essa organização, temos muito que aprender com os povos indígenas. Vivemos ainda em uma sociedade que desconhece sobre os povos indígenas, desconhece sobre a história, a verdadeira história, aquela que não é contada no livro didático, desconhece sobre a cultura dos povos indígenas e, infelizmente, desconhecimento traz como consequência preconceitos. Para você, cacique, quais são os principais preconceitos que os indígenas ainda sofrem? Nessa questão dos preconceitos, né, são bastante fortes, né, e ainda passamos por esses momentos, né, ruins, mas assim a gente tem orientado o nosso povo a ver mesmo esse diálogo, né, ter o diálogo, a conversa e a gente jamais gostaríamos, né, de ofender pessoas que a gente até mesmo entende que não tem o conhecimento da nossa cultura e por não ter esse conhecimento acaba julgando, né, da forma que eles entendem. Mas assim, durante o tempo que nós hoje vem trabalhando aqui na reserva da Jaqueira, né, recebemos bastante visitante, né, turista de vários estados, de vários locais e realmente quando eles estão aqui a gente tenta o máximo possível passar a realidade mesmo do nosso povo, não querer passar algo como os livros, né, como a própria mídia transmite para eles, né? Mas aqui eles vindo, eles têm esse olhar mesmo diferenciado do que é ser um indígena, né? Então a gente tenta dialogar, né, falar das nossas lutas, né, do nosso sofrimento e o que muitas vezes a gente observa é realmente assim preconceito por parte mesmo assim de uma histórica que foi feita, né, no Brasil sem a consulta dos povos indígenas, né? Então às vezes o cidadão, né, que mora nas capitais aí São Paulo, Rio de Janeiro, né, eles têm em mente, né, que o índio ele é aquela pessoa que é selvagem, né, às vezes é destruidor, né, às vezes é um invasor. Para que índio quer tanta terra, se índio não planta, né? Se índio não faz nada, né? Não produz nada, né? Mas assim, na verdade, a gente aqui tenta
explicar, né, a forma de vida do povo, né? Que é diferente, sim, é diferente de qualquer outra cultura. O povo indígena ele não precisa criar grandes condomínios, não precisa ter grandes barragens, porque sempre soube respeitar o que a natureza tem para nos dar. Então, nós assim temos um grande respeito com a natureza. Quando falamos dela, as pessoas conseguem assim, no momento mesmo, ter a certeza que nós estamos falando algo que realmente nos representa, né? E em alguns momentos eles acabam sendo mais assim, sai da aldeia mais assim feliz, né? Porque eles vieram com um pensamento e estão retornando com outro. Então, assim, as universidades, inclusive, têm abrido assim, as portas, né, para os indígenas estar estudando, estar saindo, estar se formando. E muitos indígenas que saem têm um contato grande com a sociedade não indígena, que passa a conhecer esses indígenas, né, que é muito importante também essa socialização, né, da cultura, né. E hoje eu fico mais feliz, né. Hoje eu ando aqui nas cidades vizinhas, né. Às vezes a gente vai vender um artesanato, vai comprar um alimento, né? E aí as pessoas, os moradores mesmo, né, já tem outro olhar diferente, já pede para tirar uma foto com a gente, pede para a gente ensinar um pouco da medicina, né? Então, aos poucos a gente vai tentando quebrar aquela cultura do colonizador, né, que veio para cá. E eu creio com muita sabedoria, né, muita paciência, nós iremos assim levar de fato a importância de nós indígenas para o nosso país e as pessoas vão compreender sim, né? E a gente conta muito aí com as pessoas que têm nos ouvidos, né? Que têm visitado as aldeias, que têm conhecido, aqueles que não conheceram ainda, que possa ir na aldeia, seja a aldeia mais próxima de sua cidade, façam interesse de ir lá conversar, que com certeza vocês vão ser bem recebidos. Então, é algo que a gente hoje busca na nossa forma de vida, é parceria, né, com as pessoas de nosso planeta. Cacique, acredito, né, como você também, que a educação e os meios de comunicação podem colaborar muito, né, no rompimento desse tipo de concepção acerca do outro. Para você, como que a escola não indígena pode trabalhar melhor o respeito à cultura e à história e aos povos indígenas, tudo que envolve aos mais de 270 etnias, povos que existem no Brasil? Como que essa escola não indígena pode trabalhar essa questão com os alunos para que eles tenham essa compreensão melhor? Você que também é professor de Pachorrã. Eu vejo essa questão da educação, né, como você falou, é a arma mais poderosa que nós hoje temos em mãos, é a questão da educação, né, e nós enquanto povos indígenas, nosso trabalho aqui com o turismo nos ajuda nessa parte por isso, né, inclusive recebemos muitas crianças, né, escolas que vêm ter um momento aqui de conversa, né, com a comunidade. E a gente entende que essa geração que está vindo agora, de fato, elas precisam conhecer mesmo a história dos povos originários contada por nós mesmos. E nesse sentido, a gente observa, né, faz uma rápida avaliação, que já temos muitos índios que são doutores, são professores nesse mundo acadêmico aí, escritores. E eu acho que as escolas elas têm que aderir mesmo assim materiais publicados pelos próprios indígenas, né, dentro das suas disciplinas, dentro das suas escolas, né? Porque só assim aquela criança que conheceu o índio pela televisão, pelo filme, ela vai retratar de forma diferente, já que não muitos não têm a oportunidade de conhecer o índio pessoal, mas que pelo menos utilize alguns livros, né, didáticos, porque já tem vários autores indígenas que escreveram, né, livros, contaram história de seu povo, né? Nós temos um exemplo aí, é o Daniel Munduruku, são escritores indígenas e vários outros também indígenas que já fizeram vários livros, né? Então as escolas não indígenas, acho que elas têm que valorizar ainda mais essa questão dos autores indígenas, buscar mesmo, pesquisar mesmo a fundo aí trabalhos, né, feitos. Nós temos muitos jovens que estão nas universidades aí fazendo os seus TCCs, né, finalizando aí, né, os seus doutorados. E esses materiais é de suma importância, né, onde que pode ter acesso na internet, né? Então, fazer mesmo uso desses materiais que estão disponíveis, né? Porque só assim
as pessoas vão conhecer melhor, né? Cada povo vai entender que o nosso país é rico, né? Em culturas, né? Em diversidade, né? E entender que índio não é tudo igual, né? Nós somos Pataxó, assim como tem os Caigangue, tem Terena, tem Machacali, Tupinambá, né? Então essa diversidade que é assim a riqueza nossa e precisa ser divulgado, né? E reconhecido por todos. Então eu vou nessa linhagem aí de trabalho, né? Que as escolas vamos aderir mesmo assim aos materiais didáticos que os próprios indígenas estão produzindo, né? E na carência de alguns as universidades também nos ajudar nessa parte, porque nós temos, às vezes, o recurso, né? Temos as fontes, mas na verdade, aquele recurso que poderia fazer um livro, muitas vezes o índio ainda não tem assim essa ideia como fazer. Então as universidades ela tem que estar mais atentas sobre isso e ajudar também a gente, né? Nem só as universidades, quanto o governo também, né? Começar a exigir uma política voltada à educação, né? Mesmo socializada, né? Aqui, por exemplo, na nossa cidade de Santa Cruz Cabrália, nós temos uma escola estadual dentro de uma terra indígena e lá, o colégio estadual estuda índio e não indígena, estudam junto. E lá eles fazem o uso da aprendizagem da língua materna, que é o Patiorã. Não quer dizer que eles vão virar índio, mas eles vão conhecer a história dos povos que sempre viveu e estão vivendo até hoje naquela localidade, né? Então isso é importante e que isso também servisse de exemplo para outros colégios, outros estados. Cacique Ciratã, sugiro então alguns materiais produzidos por indígenas, pode ser livros, filmes, sites, que tratem dos povos indígenas, principalmente materiais que sirvam para os professores não indígenas que trabalham no ensino fundamental, na educação infantil, para que eles possam estar trazendo isso de uma forma interessante, de uma abordagem mais cultural. Em relação aos nossos, né, autores indígenas aí, como eu falei no outro áudio aí, nossa conversa, nós temos aí o Daniel, né, o Daniel Munduruku, que é um escritor com diversos livros, né, publicado, né, feito aí, que pode ajudar muito nessa transmissão, né, dos saberes tradicionais, né, com a sociedade. Nós temos aí também o nosso grande líder e também o Ailton Krenak, né, onde é autor de diversos livros também. A Eliane Potiguara também, que escreveram bastante livros sobre os povos indígenas, Cacaverá, Davi Copenaua, são autores aí bem importantes aí, né, dessa linhagem aí que vem trabalhando dos conhecimentos, né, tradicional. E nós, o povo Pataxó, tem o livro, né, o povo Pataxó e sua história, né, pode que tá aí disponível, né, no Google, vocês podem estar pesquisando, entre outros autores, né, tem já diversos trabalhos Pataxó também divulgado, inclusive aqui na Reserva da Jaqueira nós temos uma escritora, Nitinauã, né, que produziu 2 livros aqui para a aldeia, né, inclusive um dos livros conta, né, a história dessas 3 guerreiras que deram início, né, à aldeia, né, onde temos também um pequeno vocabulário da nossa língua, né, então são esses materiais que pode auxiliar, né, ajudar nesses conhecimentos, né, da sociedade ver, né, nós indígenas com outros olhar, né. Então essa é um pouco aí de alguns autores, né, e vocês seguindo aí o nome deles, né, Ailton Krenak, né, Eliane Potiguara, o próprio Daniel Munduruku, aí vocês vão ter acesso aí várias obras deles, né, então é bom vocês fazer a utilização desses materiais que a gente já pôde presenciar e é de suma importância e representa bem aí os povos originários. Eu tenho material de Nitinauã, conta toda a história da fundação da Reserva da Jaqueira. Tem um muito rico que traz registro da língua, dos primeiros registros, né, do vocabulário do Patiorã. É um material muito rico mesmo para se trabalhar nas escolas. Também sabemos que uma outra maneira muito eficiente de conhecer cada povo indígena é tendo contato direto, né? Indo até essa comunidade, conhecendo os membros da comunidade, os professores, estudantes, as lideranças. Como que os professores do ensino fundamental e médio de Teixeira de Freitas e da região daqui
que gostariam e que desejam conhecer a reserva da Jaqueira, a reserva Pataxó da Jaqueira, como que eles devem fazer? Qual o contato, onde buscar essa informação para esse intercâmbio? Bom, em relação a esse intercâmbio, nós aqui da aldeia nós temos um Instituto Pataxó de Etnoturismo, onde nós temos aqui uma equipe que trabalha com essa questão de agendamento, né, de passeios. E logo após a nossa conversa eu vou mandar uma foto aqui do nosso cartão, né, um cartãozinho de contato, né, onde tem um e-mail, tudo, né, para agendar com a gente aqui. Aí fica mesmo aqui mesmo na aldeia, né, com a gente mesmo que somos responsáveis. Aí a equipe faz o agendamento, né, vê aí com os professores os dias melhores, né, o período melhor aqui para os parentes receber vocês. E além dessa vinda mesmo diretamente a nós, né, tem muitos que procuram nossos parceiros aqui, né, as agências de turismo. Nós temos algumas agências de turismo que trabalham, né, conosco aqui, que ajudam nessa divulgação, né. Inclusive nós temos aqui a Pataxó Turismo, né, que é uma agência que foi a primeira que começou a trabalhar com turismo aqui com a gente, e aí manteve essa parceria até hoje, né, e tem ajudado a gente bastante. Aí nós indicamos muito a Pataxó Turismo, né, para que as pessoas também entrem em contato, pesquisem, né, na internet lá, que vão encontrar, e elas vão trazer vocês aqui com toda a segurança possível, né, e além de outras também. Mas eu indico mesmo a Pataxó Turismo, ou até mesmo o contato pessoal com a gente aqui mesmo, que a gente faz o agendamento, e é um grande prazer mesmo receber vocês aqui na nossa comunidade. Ciratã, estamos encerrando a nossa entrevista. Muito grata por sua participação e colaboração. Daqui nós mandamos um abraço a toda a família Pataxó, da Reserva da Jaqueira, a todas essas lideranças, mulheres, homens, adolescentes e crianças. E gostaria que você, no encerramento, acrescentasse algo que não foi perguntado, que você gostaria de falar, e que, se pudesse, fizesse uma oração em Pachorrã para nos abençoar. Então, professora, eu gostaria, né, de mais uma vez aí agradecer, né, a todos vocês aí, os ouvintes, né, pela oportunidade aí que deu para o nosso povo falar um pouco, né, da nossa tradição, né, do nosso ensinamento, né. Estou muito grato mesmo. E eu quero fazer aqui um cântico, né, de fortalecimento, um cântico de reflexão, né, em prol da vida, né, daqueles que continuaram nesse planeta, daqueles que também já não se encontram em nosso meio, mas em espírito estará sempre, né, e também estará sempre em nossas memórias, né, que o nosso grande Criador possa nos abençoar aí nesse dia tão importante. Tá vendo? O perexó tupanha peanó, o perexó tupanha peanó, a birula no apu, o perexó tupanha peanó, a birula no apu, o perexó tupanha peanó. Programa Uirapuru. Poéticas. Bom dia, sou Aline Almeida, estudante do curso de Letras e Língua Portuguesa da UNEB Campus 10. Bom, Márcia Cambeba, a pedido de um encontro internacional sobre medicina que acontecerá entre Brasil e Portugal, fez esse texto: Covid-19 e os povos originários. A luta dos povos da floresta vem de longe e não vai terminar. Genocídios, epidemias, preconceito também faz exterminar. Nesse teste de provações, o grande caminho é difícil trilhar.
Enfrentamos doenças graves que o contato trouxe de além-mar. A varíola devastou nações, chegou através de roupa e cobertor, presente de outras civilizações. A tuberculose foi fatal entre os povos, a malária destruiu com crianças e idosos, afetou até o opressor. Passaram-se as luas, atravessamos rios de dor. Resistimos a essas epidemias e a carabina do temido conquistador. Chegamos em 2020, carregando as sequelas da resistência. As epidemias nos acompanham, enfrentamos com paciência. O Covid-19 se apresentou, trouxe morte, sequelas, mais dor. Dizimou muitos anciões, nosso cotidiano essa doença mudou. Na estratégia de resistência, os povos refizeram o caminho. A medicina da aldeia amenizou a coroa de espinho que para sobre as nossas cabeças e sangra o coração. O pajé, nosso médico, que já estava no esquecimento, reavivou seu sagrado conhecimento. A fumaça que espanta Arabé fez efeito, e os filhos do sol, da lua e do fogo tiveram livramento. É preciso que a medicina da cidade entenda a medicina da aldeia. Essa soma de ciências fará com que a população humana respeite a si e ao outro numa retomada de consciência. Porque ainda somos entraves num país de grandes pensadores. Inteligência. Poema de Márcia Uiana Cambeba, feito na data de 4/8/2020, do povo Omaguá Cambeba do Amazônia, aldeia Tururcane, Uca. Programa Uirapuru. Agenda Campus 10 da UNEB. Bom dia, ouvintes do programa Uirapuru. Eu sou a Aline Almeida, estudante do curso de Letras, Língua Portuguesa e Literaturas da UNEB Campus 10, e está começando mais uma Agenda Cultural. Nos dias 24 e 25 de agosto de 2020, das 19 às 21 horas, através do canal UNEB Campus 10, acontecerá o colóquio Culturas, Linguagens, Literaturas e Ensino em Revistas, Publicações 2019 e 2020 do Grupo GEICEL. E no dia 5 de setembro se comemora o Dia Internacional da Mulher Indígena, e em todos os anos, mulheres indígenas saem em marcha em combate ao racismo. Em 2020, por conta da pandemia, a Marcha Indígena acontecerá nos dias 7 e 8 de agosto por meio das redes sociais de lideranças indígenas, tendo como tema o sagrado da existência e a cura da terra. O coletivo Mulheres Insubmissas, Ações Afirmativas no Departamento de Educação Campus 10, também se juntará a esse movimento nacional propondo o Uchere Upajocanas indígenas, Encontro de Mulheres Indígenas, a ser realizado nos dias 3 e 4 de setembro de 2020. O encontro buscará refletir sobre o que é ser mulher indígena na Bahia, no Brasil e no Quito, Equador. O evento será transmitido no canal das Mulheres Insubmissas no YouTube, nos dias 3 e 4 de setembro de 2020, das 19 às 21 horas, conforme a programação. Bom, não tendo mais informações, a Agenda Cultural fica por aqui e desejo um bom final de semana para vocês. Programa Uirapuru. Poéticas. Pataxó. Sou um pataxó, venho para contar um pouco da minha história para quem quiser escutar. A história do meu povo é uma história sofrida, é uma história tão longa ao longo de sua vida, gravada em minha memória e jamais esquecida. É uma história de dor, gemido e lamentação, é uma espada enfiada, cravada em meu coração. Quando ouço contar minha história, eu já fico sem chão. Somos os primeiros brasileiros, filhos natos deste país. Antes da chegada dos portugueses, nós vivíamos felizes, não conhecíamos o sofrimento e muito menos as crises. Autora Patioba Pataxó. Uirapuru, Uirapuru. Acabamos de apresentar Programa Uirapuru, a voz do Campus 10 da UNEB. Nosso próximo encontro, sexta-feira às 11 horas.